E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos lá. Ó, esperando vocês chegarem aí pra gente hoje, vai trabalhar o capítulo 8 do nosso livro, que trata de licitação. Pessoal, licitação é o calo da maioria das pessoas, né? E não é tão complicado assim, porque você tem a matéria toda regulamentada em lei, então nada que justifique tanta ojeriza como vocês costumam ter na matéria de licitação. E a gente vai, é um capítulo grande, então a gente vai obviamente selecionar aqueles pontos mais cobrados, a gente não vai conseguir fazer uma leitura dele inteiro, e vamos selecionar esses pontos mais cobrados para poder trabalhar. Eu vou fechar aqui os comentários, como a gente sempre combina, e aí a gente vai começar. Antes de mais nada, eu vou lembrar a vocês que ao final da live eu vou liberar um cupom de desconto, Mateus com TH 2020, tudo maiúsculo, né? Mateus 2020. E aí você vai ter acesso a esse livro com um cupom diferenciado, bem bacana, e você vai conseguir me acompanhar aqui com o livro, tá? Além disso, eu liberei para os meus alunos daqui do Estúdio com o Autor um cupom de desconto para mim isolada do Aprenda, né? É Mateus 10, Mateus com TH 10, tudo maiúsculo, Mateus 10. Essa você pode adquirir, a isolada completa de direito administrativo, aprenda.com.br/Mateus Carvalho. Esse cupom vale tanto para a isolada completa quanto para aquela que trata só de improbidade e lei anticorrupção atualizada com o pacote anticrime. Então as duas lá no mesmo link, tá? Vamos lá? Com os recados dados, a gente está aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas. Essa live vai ficar salva. Todas as outras estão no meu canal do YouTube, Professor Mateus Carvalho. Então, se você está começando hoje, vá dar uma olhadinha nas lives anteriores, vai estudar comigo todos os capítulos do livro. Professor Mateus Carvalho é o meu canal do YouTube, eu tenho botado todas as lives lá e vou colocar essa lá também, assim que a gente terminar aqui, tá certo? Pessoal, o manual 7ª edição, a matéria de licitação começa na página 455, tá? E obviamente, como eu disse a vocês, a gente não vai trabalhar todo o capítulo porque ele é muito grande. Então, eu selecionei determinados temas que são muito relevantes para a gente analisar licitação. Primeiro, pulando aqui alguns aspectos, eu parti para o procedimento licitatório. Então eu comecei a trabalhar o procedimento da concorrência. Eu pulei as modalidades, tá? Depois você dá uma... É decoreba de lei, então por isso que eu pulei. O procedimento... ele vai iniciar aqui na fase externa, que é o que me interessa, na página 487. Então, na página 487, até essa parte do procedimento da concorrência, o que a gente tem são as modalidades licitatórias, cabimento de cada uma, né, os valores. Então, dê uma olhadinha, isso é interessante. Também as regras iniciais de princípios. Só que eu vou focar nesses dois pontos, que é o procedimento licitatório e na dispensa e inexigibilidade. São os dois pontos que eu vou focar aqui. Se der tempo, eu ainda vou entrar um pouquinho no RDC, tá? Mas vamos lá. Primeiro, eu lembro a vocês que a fase externa da licitação se inicia com a publicação do edital. Isso está na página 487. No momento que o edital é publicado, abre-se um prazo. Respeitando aquele prazo de intervalo mínimo, né? Já vai marcar a data para abertura dos envelopes. Então, publica o edital, já marca a data para a realização do evento com a abertura dos envelopes de habilitação e de proposta. Pois é, aí, nesse momento, qualquer cidadão pode impugnar o edital. A página 488 traz uma linhazinha do tempo que facilita a vida de vocês, tá? Então, se você olhar a página 488, você vai ver publicação do edital está de um lado, abertura dos envelopes está no outro, e aí você tem os prazos. Se for um cidadão quem vai fazer a impugnação ao edital, ele pode impugnar até o 5º dia útil anterior à data marcada para abertura dos envelopes.
Então, ainda faltando 5 dias úteis para a abertura dos envelopes, qualquer cidadão pode impugnar o edital. Se ele não for um cidadão qualquer, ele for um licitante, ele vai participar da licitação, o prazo dele é maior. Ele pode impugnar o edital até o 2º dia útil anterior à data marcada para a abertura dos envelopes, faltando somente 2 dias úteis, esse licitante ainda pode fazer a impugnação do edital, né? Se houver impugnação, mesmo que não haja, eu até transcrevi aqui a súmula 473 do STF, o edital é um ato administrativo. Então, ainda que ninguém faça a impugnação, em virtude do princípio da autotutela, a administração pode, de ofício, e deve, de ofício, determinar a alteração ou nulidade, se houver necessidade, né? Se houver algum vício no edital. A questão é, alterou o edital, tem que publicar de novo. Isso está escrito aqui, né, na página 488, ainda no finalzinho. A alteração enseja uma nova publicação nos mesmos moldes da publicação originária, obrigatoriamente, da parte alterada, né, publica errata. E a princípio, quando for feita essa alteração, tem que se reabrir o prazo de intervalo mínimo. E aí eu fiz uma ressalvazinha de azul com a atenção. Atenção porque se a alteração do edital não modificar o conteúdo das propostas, então, se for uma alteração meramente material, que não modifica o conteúdo das propostas, não precisa reabrir o prazo de intervalo mínimo. Então, publica de novo, mas não precisa reabrir o prazo de intervalo mínimo caso essa alteração não modifique o conteúdo das propostas, ok? Beleza. Daí, passa-se a fase de habilitação. A fase de habilitação está na página seguinte, a 489. Talvez ela seja a mais importante de todas no que diz respeito às provas de concurso, porque só se pode admitir requisito de habilitação previsto em lei. Então, a gente tem aqui no penúltimo capítulo da página 489, justamente essa regra de que eu não posso estabelecer requisitos de habilitação que não estejam previstos em lei e que não sejam indispensáveis à execução do contrato, senão é fraude, né? Eu faço uma licitação, vou dar um exemplo que eu sempre dou, prova de concurso mesmo. O edital, prova de advogado da Petrobras, era uma prova de 2ª fase, concurso, prova discursiva. Dizia que o município de Itaboinhas queria fazer a quadra da pracinha e colocou como requisito de habilitação a comprovação que o sujeito tivesse experiência na construção de ginásio poliesportivo. Para fazer a quadra da pracinha, ele precisa ter a comprovação de ginásio poliesportivo? Não. Eu estou exigindo mais do que o necessário a execução do contrato e com isso eu restringo a competição indevidamente. Então, eu só posso restringir a competição nos limites da lei, tá? Eu só posso fazer essa restrição dentro dos limites estabelecidos na lei. Então, a gente não vai permitir qualquer critério que não sejam aqueles da lei. E o artigo 27 coloca. Aí na página 490 e na 491, a gente tem os 6 requisitos de habilitação do artigo 27 da 8666. Então tá aqui a habilitação jurídica, que é a comprovação de que a empresa ela existe, né? Ela existe regularmente no mundo jurídico. Depois, a qualificação técnica, que não pode ser nem mais técnica, nem menos técnica do que o necessário à execução do contrato. Então, a qualificação técnica compatível com a execução do contrato. Depois vem a qualificação econômico-financeira, então balanço patrimonial e tudo mais. A regularidade fiscal, a regularidade trabalhista, ambas certidões negativas, né? E o cumprimento no artigo 7º 33 da Constituição, que é a não exploração de trabalho infantil. Todos requisitos postos no artigo 27 da Lei 8666. Na página seguinte, na 492, já tem uma atenção bem azul para você tomar cuidado com um detalhe. As micro e pequenas empresas, elas podem participar da licitação, mesmo que não tenham regularidade fiscal e trabalhista. Então, a atenção é essa. A Lei Complementar 123 diz que microempresas e empresas de pequeno porte serão habilitadas para a fase seguinte da licitação, ainda que não tenham regularidade fiscal e ainda
que não tenham regularidade trabalhista, né? Nesse caso, a Lei Complementar 123, que foi alterada em 2016, ela diz que caso essa micro ou pequena empresa seja vencedora, aí, então ela participou, se habilitou sem regularidade fiscal e sem regularidade trabalhista, no final, caso ela seja vencedora, ela vai ter um prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por igual período, ou seja, por mais 5 dias úteis, para se regularizar com o fisco antes da assinatura do contrato, tá? Então, 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 5 dias úteis para se regularizar com o fisco antes da assinatura do contrato, ok? Beleza. Daí, pessoal, a questão deixa claro, o livro, né, a gente está aqui na página, se foi inabilitado, tem recurso 5 dias úteis com efeito suspensivo, ainda na página 492. Então, da fase de habilitação, depois que se definiu quem foi habilitado e quem foi inabilitado, abre-se um prazo para recurso. O prazo para recurso é de 5 dias úteis e esse recurso tem efeito suspensivo, tá? Daí, o que acontece aqui? A questão, desculpa, o livro fala que terminada a fase de habilitação, a gente passa para a fase de classificação e julgamento. Eu sempre lembro a vocês que o critério de julgamento é aquele que está previamente definido no edital. Então, o critério de julgamento objetivo está aqui na página 493, né? Finalzinho da página. Então, ele já vai definindo que tem que ser aquele tipo de licitação, menor preço, melhor técnica. Então, o critério de julgamento é um critério objetivo. E se houver recurso, o prazo é o mesmo. Está aqui no iníciozinho da página 495. 5 dias úteis é o prazo para recurso. E esse recurso terá efeito suspensivo, tá? Então, 5 dias úteis com efeito suspensivo é o prazo para recurso, nesse caso de desclassificação, terminada a fase de classificação, né? Aí o que acontece? Eu quero que vocês deem uma olhadinha, que a página 495, ela tem um detalhe que muita gente deixa passar batido, que são as regras de preferência. Aqui a gente vai tomar um cuidadozinho, tá? A lei prevê, lá no artigo 3º, estou na página 495, então eu vou tratar um tema específico aqui. Nessa página 495, o artigo 3º, parágrafo 5º da Lei de Licitações, ele diz que a administração pública pode, previamente ao procedimento licitatório, isso não pode acontecer no meio da licitação, mas no início do procedimento licitatório, a administração ela pode estabelecer um critério de preferência. A lei diz que a preferência pode ser para a aquisição de produtos manufaturados, para a aquisição de serviços nacionais que obedeçam às normas técnicas brasileiras e para bens e serviços produzidos ou prestados por empresa que respeitem aquela cota mínima de portadores de deficiência. Então não é obrigado se conceder a preferência, mas a administração pode conceder a preferência. Caso ela conceda, essa preferência será de até 25% do valor originário, do valor da outra proposta, né? Ou seja, se essa proposta for até 25% maior do que a vencedora, é possível que ela vença a licitação, desde que tenha sido estipulado o critério de preferência. É a busca pelo desenvolvimento nacional sustentável, né? O mais interessante é que, adiante, a lei ainda diz assim, é possível se estabelecer uma preferência adicional. Eu estou aqui na mesma página, 495. Preferência adicional para produtos manufaturados e serviços nacionais que decorram de inovação tecnológica. Então, se houver a preferência mais a preferência adicional, diante de 2 produtos manufaturados, eu posso adquirir um mais caro do que o outro, porque ele decorra de uma nova tecnologia criada no país. Nesses casos em que há preferência mais preferência adicional, aí o máximo da soma dessas preferências é 25%. Não posso dar 10 em uma, 15 em outra. No máximo, 25% é o limite das preferências, tá? Terminada a fase de classificação, a gente parte para 496 página, acabou o trabalho da comissão. Então a comissão,
ela para o trabalho dela nesse momento e a gente vai retorna a licitação para a autoridade máxima do órgão que vai homologar o procedimento licitatório. Homologar é fazer a análise da licitação e chancelar o trabalho da comissão. Então essa autoridade vai olhar, vai dizer, tá tudo certinho, eu homologo. Então nessa fase de homologação, a autoridade responsável pelo órgão chancela o trabalho da comissão e homologa o procedimento licitatório, tá? Isso é a fase de homologação. Claro que a própria lei, e isso está na página 496, define que se houver algum vício de ilegalidade, ao invés de homologar, vai anular. E se não houver mais interesse público na contratação, ao invés de homologar, vai revogar. Claro, a revogação ela tem que se basear em uma situação de interesse público superveniente. Ou seja, eu demonstro que no momento que eu iniciei a licitação, havia necessidade da contratação, mas o interesse público mudou. E aí, revoga-se o procedimento licitatório. Depois adjudica, né? A página 497 traz o princípio da adjudicação compulsória. O que é isso? Pessoal, depois que adjudica, a administração não é obrigada a contratar. Não é. Mas, caso ela contrate o objeto daquele contrato, ela só pode contratar com o vencedor da licitação. Então, depois de adjudicar, ela não é obrigada a celebrar o contrato, mas caso celebre o contrato, ela só pode celebrar o contrato com o vencedor da licitação. Isso é o que a gente chama de princípio da adjudicação compulsória. Já o vencedor, estou ainda na página 497, aqui na 1, 2, 3, no quarto parágrafo, ele diz em relação ao licitante vencedor, se esse licitante for contratado, convocado pela administração para contratar, em até 60 dias contados da abertura da proposta, ele está obrigado a cumprir a proposta que ele fez. Então, se ele for convocado pela administração em até 60 dias contados da abertura da proposta, ele precisa cumprir a proposta que ele fez e contrata com a administração, sob pena de sofrer as sanções legais. Caso não faça, a administração chama o segundo na proposta do primeiro, segundo, terceiro, e na ordem de classificação, sempre para ver se algum tem como contratar na proposta do primeiro, tá? Daí eu vou pular para a página 499, porque a grande sacada nas provas em geral é diferenciar a concorrência do pregão. Então a gente analisou o procedimento da concorrência e a gente precisa analisar o procedimento do pregão. O que diferencia a concorrência do pregão? A primeira grande diferença é a inversão nas fases do procedimento licitatório. Na página 499, me acompanhe, no finalzinho dela tem a ordem do pregão. Porque a gente viu na concorrência o seguinte: publicou o edital, habilitaram-se os licitantes, classificaram-se as propostas dos licitantes habilitados, homologou e adjudicou. No pregão, as fases são invertidas. Então, depois que publica o edital, me acompanha aí na página, depois que publica o edital, primeiro se classificam as propostas para depois habilitar. Daí adjudica para no final homologar. Então a homologação, ela acontece no final de tudo. E aqui primeiro é feita a classificação para depois habilitar. É mais prático. A fase de habilitação é a que mais demora. Então, ao invés de sair habilitando um monte de gente para depois escolher um só, eu primeiro escolho e depois eu habilito aquele que eu já escolhi, tá? Então a ideia é de que aqui primeiro é feita a classificação, se seleciona o vencedor e depois habilita aquele sujeito que você já havia escolhido, ok? Beleza. Além disso, a gente tem um outro detalhe no pregão, vamos para a página 500, que fala da parte do fato, né, de que a gente tem aqui os lances verbais na fase de classificação. Então, a regra é simples. A lei estabelece que as propostas são entregues lacradas. Os licitantes, então, terão essas propostas selecionadas, são propostas escritas, sempre com base no menor preço, tá? O pregão é sempre menor preço. E aí,
as melhores propostas passam para uma fase de lances verbais. A página 500 diz isso. Então, o artigo 4º da lei diz assim, passam para os lances verbais, diz o inciso 8º, eu botei o inciso 8º e o 9º, os dois aqui. Ele diz assim, passam para os lances verbais a melhor proposta e todas as outras que não ultrapassem 10% da melhor proposta. Então não tem quantitativo máximo. Se eu tiver 10, 15, 20, todos dentro dos 10%, vão todos para os lances verbais. A melhor proposta e todas que não ultrapassem 10% dela passam para a fase de lances verbais. O inciso 9 diz assim, se não houver 3 ofertas, pelo menos 3 ofertas, definidas no inciso anterior, ou seja, se não tiver, a gente não tiver pelo menos 3 propostas dentro dos 10%, eu vou ter que completar o mínimo de 3, tá? Então, a ideia é de que, a princípio, passa todos que tiverem dentro dos 10%, mas no mínimo devem passar 3 propostas, no mínimo 3, certo? Daí, seleciona o vencedor, habilita esse sujeito, os critérios de habilitação são os mesmos, o próprio pregoeiro adjudica e no final homologa. Com um detalhe, o recurso, ele tem uma fase única. Isso tá, deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Na página 501, no iniciozinho, lá no topo da página 501, terminada a fase de habilitação, antes de adjudicar, o pregoeiro pergunta, alguém recorre? O prazo para recurso é imediato. Então, quem tiver interessado em recorrer, deve recorrer imediatamente. Caso recorra imediatamente, vai ter um prazo depois de 3 dias para elaborar e entregar as razões do recurso. Então, prazo para recurso é imediato, mas o prazo para razões, depois que ele recorrer, é de 3 dias. 3 dias corridos, tá? Perfeito. Daí, eu vou partir aqui para a... Deixa eu passar rapidinho para falar de dispensa e inexigibilidade. Inclusive, a gente tem aqui... tem uma questão interessante nesse tratamento das micro e pequenas empresas, que é o sistema de cota. Deixa eu ver se eu acho isso aqui rapidinho. Página 511 da lei estabelece o seguinte. Deixa eu achar aqui. Aqui, no final, a última linha da página começa na 511, então vai ser 511 e 512. Ela começa a ser um ponto importante. Ela diz assim, quando for uma licitação para contratos acima de R$80 mil, o ente público deve estabelecer que se o objeto for de natureza divisível, vai se estabelecer uma cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, em se tratando de objeto de natureza divisível, para contratos acima de 80 mil, vai se estabelecer um sistema de cotas na licitação. A cota será de até 25% e entram no sistema de cotas microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Então, nesse caso aqui, as microempresas participam na ampla concorrência e participam também no sistema de cotas. Isso é interessante, tá? Dispensa e inexigibilidade continua aí na página 512, ele começa explicando a inexigibilidade. Então a 513 fala que a inexigibilidade, ela está no rol exemplificativo. O artigo 25 da lei prevê um rol exemplificativo de inexigibilidade. Gente, para quem chegou agora, eu quero dizer que eu vou liberar 2 cupons de desconto, já liberei um. Para as minhas isoladas do Aprenda, tem uma completíssima, começando do zero, e tem uma de improbidade já com o pacote anticrime, improbidade e lei anticorrupção. Ambas têm um desconto, o link é aprenda.com.br/Mateus Carvalho, tá? aprenda.com.br/Mateus Carvalho, e em ambas você pode colocar um cupom Mateus com TH, Mateus 10, maiúsculo, tá? Então Mateus 10 é o cupom que está disponível lá com desconto para as isoladas. Quanto ao livro, o cupom é mais rápido, porque esse cupom Mateus 10 vale aí uns 4 dias ainda. O livro não. O livro, o cupom vai ser de 1 horinha só. Vai ser Mateus 2020. Assim que a gente acabar a live, o cupom vai valer até às 9 ou às 10 horas, que até às 10 horas da noite. Dessa vez, eles colocaram esse cupom Mateus 2020. Tá bom? Mas vamos lá.
A inexigibilidade, no artigo 25, ela estará presente todas as vezes que for inviável a competição. Então, se a competição for inviável, a licitação é inexigível. Então, nesses casos, pessoal, nós temos um rol meramente exemplificativo, porque a inexigibilidade decorre da inviabilidade de competição, tá? O artigo 25 traz, a página 513 traz os pressupostos da licitação, né? O lógico, o jurídico e o fático. Dê uma lida nisso aí, isso é interessante. Inclusive eu fiz um QR Code na página 514, tem um QR Code no livro com um videozinho explicando essa questão da inexigibilidade com mais detalhes. A dispensa é um pouquinho mais complexa para a prova objetiva porque é decoreba. Não existe uma lógica para a dispensa. A dispensa estará presente nas situações em que é plenamente viável competir, mas a lei dispensa. Então seria possível fazer competição, mas a lei dispensa o procedimento licitatório. Então o artigo 17 e o artigo 24 prevêem um rol taxativo de dispensa de licitação. Não é meramente exemplificativo, você vai dar uma lida, tá? Da página 515 até a página 524, a gente traz as hipóteses de dispensa e eu quero que você dê uma lida nelas. Porque é o decoreba de prova objetiva mesmo, cai nas provas objetivas de vocês. Na página 525 tem um aprofundamento que é a licitação carona, que eu gostaria rapidamente de conversar, tá? No final, inclusive tem um QR Code falando um pouquinho de algumas alterações aqui interessantes. Mas de antemão, a licitação carona, ela ocorre, né, ou a adesão à ata de registro de preço, ocorre quando um órgão que não participou da licitação para registro de preço pede para aderir à ata do órgão que licitou. É porque a gente sabe que pode haver licitação para registro de preços, né? Isso também está no livro, eu vou remeter você aqui se depois dá uma lida nela. A licitação para registro de preço, ela está na página 480 do livro. Então, na página 480 se explica que a licitação para registro de preço ocorre quando a administração licita para deixar os preços registrados no órgão. Essa ata de registro de preço vale 1 ano. Então, se o órgão precisar contratar com o vencedor do registro, dentro desse período de 1 ano, ele pode contratar sem precisar de nova licitação. A questão é quando um órgão que não fez licitação para registro de preços quer contratar com o vencedor do registro de preços de outro órgão. Aí, nesse caso, nessa situação, ele vai pedir a adesão à ata de registro de preço ou a licitação carona. Em grossas linhas, tem alguns pontos que eu queria que vocês anotassem. Primeiro, para que a carona, né, para que a adesão à ata seja possível, a ata tem que estar vigente, ela tem vigência de 1 ano. A empresa tem que concordar e o órgão licitante também. Então, o órgão ou entidade que fez a licitação devem concordar. A empresa que venceu a licitação deve concordar e a ata tem que estar vigente. Além disso, o decreto estabelece que, no máximo, a licitação é possível para aderir à ata, desde que a soma de todas as adesões não ultrapasse o dobro do quantitativo que foi licitado. Então, se ele licitou 20 carros, é possível a adesão à ata para comprar até 40 carros. É o dobro, tá? Então está na página 527 isso aqui. A ideia é de que pode ser o dobro. Somando todas, cada órgão que quiser aderir só pode adquirir no máximo 50%. Então eu tenho uma licitação para 20 carros, o órgão que quiser aderir pode comprar até 10 carros na adesão à ata. Somando todos os órgãos que aderirem, o máximo de carona que se pode dar é o dobro daquele quantitativo que havia sido licitado. Tá bom? Isso foi alteração recente no decreto 7892, que trata de registro de preço. Pessoal, na próxima aula, o capítulo 9, né? Próxima quarta-feira, às 19 horas, a gente vai ver o capítulo 9, que trata de contratos administrativos. O cupom já vai ser liberado para vocês, Mateus 2020, maiúsculo, com TH, e vocês vão poder adquirir o livro se não tiverem ainda, e eu vou deixar essa live salva no meu YouTube. Professor Matheus Carvalho, se inscreve lá no canal do YouTube e assiste todas as lives se você já perdeu alguma, tá certo? Pessoal, grande beijo e até a próxima.